Olá pessoal, eu vou mostrar para vocês no segundo vídeo a inversão de uma integral dupla, mais um exercício simples, mas na qual tem inquietado alguns estudantes sobre a função trigonométrica que temos aí. Então, primeiramente, para a inversão, eu escrevi o domínio D, domínio da integração, onde facilmente é tirado, ou seja, o x, como podem ver aí, varia de menos π a π, e o y é do módulo de seno até 2. Então, depois disto, vai simplesmente estudar o comportamento das funções que fazem parte do domínio, neste caso a função módulo de seno, que é a função mais analítica, a outra função que é y igual a 2 praticamente, é uma reta horizontal que acho que não tem nenhuma dificuldade quanto a essa reta. Então, vamos desfazer a função módulo de seno. Aplicando a definição de módulo, nós temos que módulo de seno de x é seno de x quando o seno de x positivo e menos seno de x quando o seno de x negativo. Daqui vai bastar apenas resolver essa inequação e depois essa inequação. Analisando essa inequação, nós temos seno de x é maior que zero no primeiro e segundo quadrante. Primeiro e segundo quadrante é a variação de 0 até π. Este 2kπ tem a ver com a periodicidade da mesma função. Neste caso, teremos a solução escrita dessa forma, onde temos que este k é um número inteiro, pertence ao conjunto de números inteiros, e depois, com a mesma ideia, vamos pegar a inequação seno de x menor que zero. Daqui nós temos já a solução desta inequação, sabendo que o seno é menor que zero no terceiro e quarto quadrante. Terceiro e quarto quadrante tem uma variação de π até 2π. Mas se quisesse, poderias usar de menos π a zero, também daria, não tem nenhum problema. Tá? Então, novamente, o 2kπ, que é a periodicidade ou a repetição com que a função acontece, ou a solução acontece. Daqui depois teremos a solução, ou seja, a função descrita desta forma, módulo de seno, será seno de x, quando tivermos esse intervalo, tá? Acima já está descrito, e menos seno de x, quando tivermos esse intervalo. Mas é importante realçar que o domínio não vai até infinito, ou seja, o x varia de menos π a π. Então, devemos substituir valores a k para que essas duas soluções tenham interseção com este intervalo aqui, este intervalo. Então, vamos substituir primeiro para a primeira solução. Eu substituir aqui k igual a zero, e encontrei esse intervalo de 0 até π. 0 até π, como podem ver, interseta com este intervalo. Então satisfaz. Quando se eu, por exemplo, colocasse k igual a 1, aqui, k igual a 1, daria de 2π até 3π. Como podem identificar, não iria intersetar, não me interessa esse intervalo, tá? Que não faz parte da região. Então, paro por aí. Para este intervalo, por exemplo, se colocassem k igual a 1, daria de π até 2π. Também não interseta com o intervalo, eventualmente, né, no ponto π, né? Então,
não me interessa porque eu preciso de região, não de pontos. Tá? Então, neste caso, substituir k igual a menos 1. K igual a menos 1, eu tenho esse intervalo de menos π a 0. Já interseta com a região. Tá? Então, logo, só me resta traçar esta função e a função y igual a 2 no domínio dado, nesse caso para x, que é de menos π até π. Então, traçando a função, eu tenho praticamente este gráfico, mas eu preciso explicar alguma coisa. Primeiro, eu tenho esta onda aqui, tenho esta onda. Como é que eu tracei esta onda? É muito simples. Está aqui a função é esta. O intervalo está aqui. Vamos colocar valor nesse intervalo, 0 até π. Primeiro coloquei 0, 0 aqui dá 0, sendo de 0 é 0. E nesse intervalo tem vários valores, escolhi π meio. Tá? Π meio colocando aqui me dá 1, que é o máximo. É sempre bom analisar os mínimos e os máximos nas funções. Depois com π dá novamente 0, então eu tenho esses três pontos. Tenho 0, 0, tenho este ponto que é π meio 1 e tenho esse ponto que é π 0. Então vou uni-los. Está aqui. Tenho essa onda. O mesmo vai acontecer com esta função, que tem esse intervalo. Tá? Então, novamente, vou substituir estes valores nesse intervalo aqui na função. Mas atenção, pode substituir, mesmo o intervalo sendo menor, não incluir o menos π, menor não incluindo o zero, pode substituir esses pontos. Porque o menor é igual, o igual poderia estar aqui, tá? E o menor aqui. Então, pode substituir isso só para saber o comportamento. Tá? Menos π aqui dá 0 e o 0 também aqui dá 0. Nesse intervalo tem menos π meio. Se colocarmos aqui menos π meio, vai ter 1. Então, com menos π é 0, com 0 é 0, com menos π meio é 1. Então, novamente terei esta onda. Tá? Tenho aqui. Pronto. A reta y igual a 2 é simples, é uma reta horizontal. Está aqui. E o intervalo, né, que é de menos π a π. Então, tenho de menos π até π. A região, por que eu pintei essa parte? Voltando aqui na integral, tá? Voltando na integral, diz que o y, a função inferior, deve ser o módulo e a superior é o 2. Então, como podem ver, se tu traçares retas verticais, ou seja, retas paralelas a y, notará que vai entrar sempre nessa função e vai sair em 2. Retas paralelas a y. Tá vendo? Notará que vai entrar. Quem é essa função? É o módulo de seno. Vai sair aonde? Sempre em y igual a 2. Então, vai comprovar a integral, que diz que o inferior é o módulo e o superior é o 2. Então, temos aqui comprovado. Agora, para inverter a ordem, eu preciso ter as funções x a depender de y para diferentes fronteiras que eu tenho aqui. Tá? Então, neste caso, o y será a primeira integral, tá? Começando da esquerda para a direita, como será a primeira integral, o y, e o x a segunda integral. Então, sendo a primeira integral, o y deve ser constante. Como podemos ver aqui na região, o y varia de 0 até 2. De 0 até 2. Mas será que eu posso tirar uma integral de 0 até 2? Não posso fazer isso. Por simples razão. De 0 até 2, para quem está vindo da esquerda para a direita, consegue ver que ele vai vindo, vai entrar nesta reta que é x igual a menos π, sai aqui nesta linha. Ao continuar, entra aqui, sai aqui. Entra aqui, sai aqui. Então, conseguem ver que tem diversas entradas, diversas saídas. Tá? Quando avançar mais para cima, bater no ponto y igual a 1, já tem outro comportamento, até 2. Já vai entrar aqui, nesta reta vai sair aqui. Então, não posso tirar uma integral de 0 até 2. Não posso, porque o x não tem apenas uma entrada e não tem uma saída.
Tá? Então, logo eu tenho que desfazer, achar as funções inversas de cada linha que está aí. Então, como é que eu faço isto? Simples, vou resolver essa equação, né? Essa função que está aqui tem uma equação trigonométrica, y igual a seno, e tem uma outra equação trigonométrica, y igual a menos seno. Tá? Resolvendo esta equação, essas duas equações, eu tenho aqui, né? Seno de x igual a y, já sabem que o y deve variar nesse intervalo. Então, tirando a solução trigonométrica, escolhi essa solução, mas poderia escolher uma outra solução. Seno tem duas formas de representar a solução. Tá? Tem aquela em que poderia colocar arcseno de y mais 2kπ e π menos arcseno de y mais 2kπ. Mas essa já está, as duas, praticamente aglutinadas nesta. Então, novamente, vou atribuir valores a k para descobrir qual linha eu preciso lá na função. Então, colocando k igual a 0 aqui, eu tenho arcseno x igual a arcseno de y. Eu preciso descobrir se essa função é qual linha lá no gráfico. Tá? Então, volto aqui no gráfico, e vamos ver. Eu disse que x, né, é igual a arcseno de y, x é arcseno de y. Então, vamos ver se eu tenho aqui, a função é esta, né, que me deu aquela solução, esta aqui, é esta. Se eu ver, qual é este ponto? Esse ponto é 0, 0. Qual é este ponto? Este ponto é π meio 1. Então, vou ver se estes dois pontos satisfazem esta função que está aí. Então, é muito simples mesmo. Podemos ver o seguinte. O ponto 0, 0. Se eu colocar aqui, verifica. 0 para x, 0 para y, igual à equação. Tá? Iguala. Outro ponto que eu disse é xπ meio e y1. Então, se eu substituir aqui, também vai verificar. X é π meio, y1. π meio aqui, arcseno de 1 é π meio. Então, satisfaz. Quer dizer que esta linha, daqui até aqui, esta linha, é x igual a arcseno de y. Por isso que eu escrevi desta forma. Esta linha está aqui. Tá? Pronto. Está escrito esta. Vamos continuar a substituir valores a k. Podes continuar a substituir quando quiser, depende da região, se é muito extensa. Então, coloquei k igual a 1. Tenho π menos, aqui k igual a 1, né? K igual a 1 aqui, k igual a 1 aqui. Tenho essa expressão. Vou novamente verificar qual linha é. Já consegue se ver facilmente que a linha é esta, né? Mas podes verificar novamente. Que ponto é este? Esse ponto é xπ meio, y1. Que ponto é este? X é π, y é 0. Vamos lá ver aqui. Se eu colocar aqui o ponto π meio, xπ meio, e o y1 vai verificar. Aqui dá π meio, aqui dá arcseno de 1 é π meio, π menos π meio dá π meio. Então é igual à equação. Depois tem outro ponto que dá para verificar, que é este ponto, xπ, y0. Colocar aqui, dá π igual a π, porque arcseno de o y é 0, então arcseno de 0 é 0, vai igualar. Quer dizer que esta linha que está aqui, esta linha aqui, esta, é simplesmente π, x igual a π menos arcseno de y. Está feito. Analogamente, pegamos para outra função, que é x igual a seno de x igual a menos y. Novamente, y está nesse intervalo, não vai mudar. E tem uma solução descrita desta forma. Tá? É a mesma coisa, tá? Só que agora é menos y. Então aqui tem arcseno de menos y. Então, novamente, vou substituir valores a k. K igual a 0. Terei esta função. X igual a arcseno de menos y. Vou voltar lá no gráfico e ver qual é essa função. Então, chego aqui, analiso. Vamos lá ver. Esta função, essa linha que está aqui, esta linha, tem o ponto 0, 0 e o ponto menos π meio a x1.
Voltamos para aqui, vai verificar. 0, 0 já consegue se ver facilmente que verifica. X é 0, y é 0, vai verificar, 0 igual a 0. E outro ponto, x é menos π meio, o x, e o y é 1. Vou substituir aqui. X é menos π meio, y é 1. Arcseno de 1 é π meio, vai igualar, tá certo? Então quer dizer que esta linha que está aqui, esta linha, é x igual a menos arcseno de y. Tá feito. E por último, vai faltar esta fronteira aqui. Esta fronteira. Substituir k igual, por exemplo, né? Se eu colocasse k igual a 1, daria π mais arcseno de y. Não daria essa função. Primeiro porque eu preciso desta linha. Essa linha tem o menos π meio. Se eu colocar menos π aqui, menos π aqui não vai verificar, vai ter menos π, e como y é 0, vai ficar menos π igual a π. Não satisfaz. Tá? Não adianta. Tá? Não adianta. Não vai satisfazer. Então, escolhi um outro ponto, k inteiro, escolhi k igual a menos 1, deu esta função. X igual a menos π mais arcseno de y. Consegue-se ver que verifica. Se eu colocar este ponto e este, já vai satisfazer. Este ponto é menos π 0 e esse ponto é menos π meio 1. Então, menos π é 0, vai satisfazer. X é menos π, aqui, y é 0, vai ficar menos π igual a menos π, satisfaz. Tá? E depois, outro ponto é x menos π meio, y1, aqui menos π meio, y, arcseno de 1 é π meio, menos π mais π meio, também dá menos π meio, então satisfaz. Logo, já consegue-se notar que esta linha que está aqui, é x igual a menos π mais arcseno de y. Então, temos nesse momento todas as fronteiras da região, tá? Bastará simplesmente tirar as integrais. Então vamos escrever, quer dizer que esta integral dupla, invertendo a sua ordem, será. Tenho aqui integral de menos π a π, né, de módulo de seno até 2, vai ser igual. Olhando para a região, vou começar, né, tirar do ponto mínimo, nesse caso, olhando para aqui, y varia de 0 até 2, mas não pode, já expliquei anteriormente que não posso tirar de 0 até 2, porque o x varia, tem muitas entradas, muitas saídas. Então vou começar de 0 até 1, o y de 0 até 1. Vamos vir para aqui, vir assim. Vamos ver que o x entra nessa reta, sai nessa função. Depois volta a entrar nessa função, sai nesta função. Entra nessa função, sai nessa reta. Prontos. Então terei de 0 a 1 tem 3 integrais. De 0 até 1 tem 3 integrais. Tem 3 integrais. Vou ter de 0 até 1, entra aqui e menos π sai nesta. Essa função está descrita. É só analisarmos no gráfico. Tá? Então terei de 0 até 1, de menos π até menos π arcseno de y. Tá? Como podem ver aqui, de 0 até 1, entra nesta função, sai nesta, tá aqui. Essa função é x igual a menos π, e esta linha que está aqui, Tá? Por isso aqui, a primeira integral foi escrita desta forma. Depois terei a segunda integral. Olhando para aqui, terei de 0 até 1, vai entrar já aqui, vai sair aqui. Tá? Entra aqui, sai aqui. É só traçar em linhas horizontais. Entra aqui, sai aqui, de 0 até 1. Quem é essa função? Essa função está aqui. Tá? Está aqui. Quem é esta? Essa função está aqui. Então, de 0 até 1, de 0 a 1, eu tenho de menos arcseno de y até arcseno de y. Está feito. Depois, continuando, terei a terceira integral, que é também de 0 até 1, vai entrar já aqui nesta linha, está sempre linhas horizontais. Vai entrar já aqui, vai sair aqui. Quem é essa função? Está aqui. E quem é essa reta? Está aqui. Então pronto, por isso é que ficou escrita desta forma. Tá? E por último,
Já não tem mais nenhuma integral de 0 a 1 para y, não tem. Depois, de 1 até 2, já tem outro comportamento, de 1 até 2. Conseguimos ver aqui que já vai entrar nesta reta, ao sair, sai nesta. Então, de 1 até 2, entra aqui, sai aqui. Por isso é que eu tenho apenas esta integral. De 1 até 2, entra em menos π, sai em π. E temos a integral, as integrais na qual indica a inversão da ordem da integral dada inicialmente. Tá? Não é simples, não é simples. Tem um trabalho, sim, trabalhar com capa, substituindo, mas não é difícil, não é difícil. Vai ter mais exercícios no canal sobre isto, tá? Se gostarem, subscrevam no canal, tá? Vão ter coisas boas daqui para frente. Muito obrigado a todos pela atenção, tá? Até mais, próximo vídeo.